Estamos em 2025 e o filme live action da Branca de Neve da Disney finalmente estreia, cercado por polêmicas e em um clima que só pode ser descrito como Weird. Mas este vídeo não é sobre isso. Hoje vamos falar da história dessa história. A história dos Irmãos Grimm, recontada no clássico de 1937 da Disney, é um marco consolidado da cultura popular mundial, gerando incontáveis obras derivadas e referências. Parte da obra desde a primeira edição lançada em 1812, esse conto dos Grimm apresenta diversas diferenças em relação à versão animada, não apenas porque a Disney visava um público diferente, mas também porque a história já era conhecida quando a Disney decidiu adaptá-la. Ela já tinha sido levada ao cinema antes, um filme mudo de 1902, dirigido por Sigmund Lubin, um pioneiro do cinema e da pirataria cinematográfica. Infelizmente, essa versão se perdeu já na década de 1920. Mas o verdadeiro primeiro passo da Branca de Neve como ícone moderno aconteceu em 1912. Na Broadway, um espetáculo trouxe a história ao público americano, com o protagonista sendo interpretado por Marguerite Clark. E foi também nesse momento que os anões receberam nomes. O sucesso foi tanto que em 1916 o espetáculo foi transformado em filme, com a mesma Marguerite Clark no papel principal. Isso alçou o estrelato do cinema mudo, participando de promoções como Uncle Tom's Cabin, A Cabana do Pai Tomás, em 1918. Felizmente, diferentemente da versão de 1902, esse filme ainda existe e pode ser conferido aqui no card de cima. E foi essa história de inspirações e adaptações que me levou a uma pergunta. O que inspirou os irmãos Grimm a escrever o conto original? Seria realmente um conto popular alemão que eles apenas transcreveram ou haveria uma base histórica real para Branca de Neve? Embora muitos estudiosos acreditem que seja uma amálgama de mitos, tem duas teorias que sugerem que Branca de Neve foi sim uma pessoa real. A primeira teoria, que ganhou atenção nos últimos anos, ela foi proposta pelo pesquisador amador Karl-Heinz Bartels, da cidade de Lohr-am-Main, na Alemanha. Ele sugere que a Branca de Neve foi inspirada na baronesa Maria Sofia Margareta Catarina von Erthal. Eita, nome longo. Nascida em 1725, a Maria von Erthal era filha do barão Philipp Christoph von Erthal e da primeira esposa, Maria Eva von Bettendorf, e dois de seus irmãos foram figuras muito influentes. Friedrich Karl Joseph von Erthal, que era o arcebispo eleitor de Mainz e príncipe-bispo de Worms. Até o final desse vídeo eu dou um nó na língua. E Franz Ludwig von Erthal, que era o príncipe-bispo de Würzburg e Bamberg. Maria von Erthal ficou cega ainda jovem, provavelmente devido à varíola, e era descrita como uma pessoa extremamente caridosa. E é por isso que, embora não fosse tecnicamente uma princesa, ela era vista como da alta realeza pela população local. E a história se torna ainda mais similar ao conto após a morte da sua mãe. Em 1743, o pai dela casou-se com Elisabeth von Wenningen, condessa de Reichenstein, e sendo supostamente uma madrasta severa que favorecia seus próprios filhos em detrimento dos do marido. Bartels aponta que o barão presenteou a nova esposa com um espelho magnificamente decorado que trazia a expressão amor próprio em francês. Esse espelho teria sido fabricado pela própria empresa do barão e está hoje exposto no Museu Spessart. A cidade de Lohr era cercada de densas florestas e 7 colinas, como no conto. Além disso, havia minas na região onde crianças eram forçadas a trabalhar em condições extremas, lembrando os anões da história. E é a localização dessa cidade que nos apresenta outra teoria do estudioso alemão Eckhard Sander. Ele argumenta que a Branca de Neve pode ter sido inspirada em Maria Margareta von Waldeck, nascida em 1533 em Waldeck, que é uma cidade próxima de Lohr. Filha do conde Philipp IV de Waldeck-Wilningen, sua mãe morreu em 1547 e o pai casou-se novamente. Isso criou um ambiente hostil entre a madrasta e a enteada. Por isso a Maria von Waldeck foi enviada para viver com parentes e mais tarde para a corte de Bruxelas. E lá teria atraído a atenção de Filipe II da Espanha, que era naquele momento apenas o príncipe coroado do Império Espanhol. Segundo Sander, o romance foi interrompido pelo imperador Carlos V, pai do Felipe, que via a união como política e religiosamente desvantajosa e o que levou a Maria a ser envenenada aos 21 anos. E há registros na época de um homem preso por envenenar crianças com maçãs envenenadas. Isso pode ter ajudado a consolidar esse elemento no conto. Nenhuma das teorias por si só explica todos os elementos da história, mas existem dois detalhes importantes. O primeiro é que os irmãos Grimm moraram em Lohr.
poucos anos depois do falecimento de Maria von Hertal, com Jacob sendo bibliotecário do palácio da cidade. E o segundo é que ambas as cidades faziam parte do Principado de Waldeck, posteriormente Principado de Waldeck-Pyrmont, durante o período que os Grimm viveram ali. A teoria é que, ao coletar as histórias locais para os livros deles, os irmãos Grimm ouviram tanto sobre Maria von Hertal quanto Maria von Waldeck, e pela similaridade dos nomes e histórias, misturaram ambas em um único conto. A região já possui florestas, minas e colinas que ajudaram a compor o cenário. O espelho veio da história de Maria von Hertal, enquanto a maçã e o príncipe vieram da história da Maria von Waldeck. Para completar, como a história se passava em um principado, os Grimm simplesmente fizeram da protagonista uma princesa. Agora a única peça que falta explicar é a rainha ser uma feiticeira, mas eu tenho uma teoria para isso também. Na tradição europeia, madrastas malvadas frequentemente eram associadas a bruxas, pois eram mulheres que ameaçavam a ordem familiar. No caso da Branca de Neve, isso se acentuou porque nas versões mais antigas do conto, a madrasta não apenas queria matar a enteada, mas também desejava comer seu coração e seu fígado, uma referência a crenças folclóricas de que consumir partes de um inimigo poderia conceder poder ou juventude. Além disso, a ideia do espelho mágico pode estar ligada ao ocultismo e à alquimia, práticas que aumentavam de popularidade entre a nobreza europeia no século XIX. O próprio espelho da madrasta pode ter sido inspirado em instrumentos de adivinhação usados pelos esses místicos e cortesãos. Assim, essa feiticeira do conto ela pode ser vista como um reflexo das crenças e temores da época, bem como da realidade social. E essa é a origem da Branca de Neve no mundo real. E como um bônus por você ter chegado até aqui, uma curiosidade. Se não prestou atenção, as duas nobres que inspiraram Branca de Neve e da primeira atriz que a interpretou no cinema compartilham o mesmo nome, Margaret, que significa pérola em grego. E por isso, comente pérola se chegou até aqui, curta se gostou, descurta se não, compartilhe com quem tem uma opinião sobre a Disney e...